Amém. Boa noite, Deus abençoe. Um erro aí da nossa parte, mas amém. Glória a Deus, louvado seja Deus. Obrigado por você estar aí. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos felizes, né? Hoje nosso primeiro domingo do mês, né? Primeiro domingo de agosto, né? Primeiro domingo de agosto. Puxa vida. E dia 2, né? Dia 2 de agosto. Hoje meu irmão estaria fazendo 68 anos. Meu irmão falecido faria anos hoje, aniversário hoje. Amém. Deus seja louvado, né? Até aqui o Senhor tem nos guardado, até aqui o Senhor tem nos sustentado. Por isso a palavra de Deus diz, né? Por isso nós estamos felizes, porque até aqui nos guardou o Senhor. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por esse momento que nós podemos estar na presença dEle. Amém? Estamos aqui com a nossa igreja de portas fechadas. Queria que você pegasse a sua Bíblia para que você possa acompanhar conosco. Nós vamos fazer a ministração da palavra do Senhor. Depois nós iremos participar da Santa Ceia do Senhor. Eu gostaria que pegasse a sua Bíblia, né, para que nós estivéssemos aí lendo, acompanhando, né, estudando juntos. Eu estou aqui, eu e minha esposa, né, a minha companheira, minha ajudadora, há 46 anos, né, propriamente dito. Amém. Oremos. Senhor, nós te louvamos, agradecemos a Ti pela Tua graça, pela Tua bondade, agradecemos pelo Teu amor. Muito obrigado, Senhor, porque é o Senhor que tem cuidado de nós, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, que é o Senhor que tem nos sustentado. Tua palavra diz, Senhor, é a causa de nós não sermos consumidos, ó Pai. Ó Deus, e nós te louvamos, nós somos gratos a Ti pela Tua bondade, somos gratos, ó Pai, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, por cada vida, Senhor, que nos assiste, aquele que nos acompanha. Meu Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido um Deus de milagres, o Senhor tem feito milagre todos os dias. Por isso nós somos gratos a Ti, Senhor. Nós estamos vivos, é um milagre do Senhor, ó Pai. Nós somos gratos a Ti, Senhor. Muito obrigado, ó Pai. Muito obrigado, Senhor Deus. Obrigado por cada vida, aqueles que estão assistindo, cada família, Senhor Deus. Cobre, Senhor Deus, a Tua igreja com o Teu sangue. Cobre-nos, Senhor, com o Teu sangue, ó Pai. Limpa a nossa mente, o nosso coração e tudo aquilo, Senhor, que não agrada a Ti, Senhor Deus. Nós precisamos, Senhor, do Senhor. Precisamos de Ti, Senhor, precisamos de Ti, Senhor Deus. Ó Pai, quero colocar diante de Ti, Senhor Deus, aqueles que estão internados nos hospitais, Senhor, aqueles que estão nas enfermarias, nas UTIs, nas CTIs, ó Pai. Ó Deus, Senhor, esteja estendendo as Tuas mãos, Senhor, para curar, para resgatar, Senhor Deus. Ó Pai, pedimos a Ti, Senhor, daqueles, Senhor, que estão, mesmo que estão no leito, em leitos hospitalares, Senhor Deus, que estão até em coma, Senhor Deus. Ó Pai, onde a medicina diz que não há mais o que fazer, mas nós sabemos, o Senhor pode reverter todo o quadro, Senhor Deus, o Senhor pode mudar a história. E, ó Pai, pedimos a Ti, Senhor, a conversão, que vidas, Senhor, venham se entregar a Ti, Senhor Deus. Que o mais importante na vida do ser humano é quando ele decide andar contigo, quando ele entrega a sua vida ao Senhor. Mesmo, Senhor, que pessoas que estejam, Senhor, eleitos, ó Pai, que já estejam, ó Pai, ó Deus, que não há mais o que fazer, e o Senhor irá recolher, mas nós vemos, ó Deus, o Senhor pode salvar, assim como o Senhor fez, ó Deus, com aquele ladrão na cruz, Senhor Deus, que o Senhor salvou, ó Deus, da mesma maneira, Senhor, o Senhor pode salvar, mesmo nos últimos segundos de vida de cada um de nós, ó Pai. Deus, nós te louvamos, Senhor, agradecemos a Ti pela Tua graça, pela Tua bondade, pelo Teu amor, Senhor Deus. Pedimos a Ti também, Senhor Deus, o Senhor esteja entrando, Senhor, com o Teu socorro, livramento, Senhor Deus, para aqueles que moram nas ruas, Senhor Deus, com esses dias frios, ó Pai, muitos não têm nem um papelão para dormir, Senhor Deus. Que o Senhor esteja estendendo as Tuas mãos, Senhor, mudando a história, Senhor. Nós sabemos que a mudança na nossa vida cabe a nós. Nós precisamos dar o primeiro passo, porque o primeiro passo, na realidade, o Senhor já deu, quando o Senhor se entregou ali na cruz do Calvário, morrendo ali por nós, vertendo seu precioso sangue na cruz por cada um de nós. E pedimos a Ti, Senhor Deus, o Senhor esteja visitando também aqueles que estão encarcerados, ó Pai. Mesmo encarcerados, Senhor, que eles podem ouvir a Tua palavra e possam reconhecer e entender que somente o Senhor é Deus, ó Pai. Ó Deus, nós Te louvamos.
Agradecemos a Ti, Senhor, porque Tu és um Deus rico em abençoar, e o Senhor alcança cada um, Senhor Deus. Por isso nós Te louvamos, ó Pai, e agradecemos, ó Deus, pela Tua graça, pela Tua bondade, pelo Teu rico amor, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que nós oramos, em nome de Jesus que nós agradecemos. Amém, amém, amém. Louvado seja Deus, glória a Jesus, glória a Jesus, louvado seja Deus. Amém. Creio que você já pegou a sua Bíblia. Eu quero compartilhar com vocês um texto que todos conhecem, muito conhecido, mas um texto que Deus colocou no meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Quero que você abra a palavra de Deus, peço que você abra a palavra de Deus lá em 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5. É um prazer ter aí você conosco, seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém. 2 Reis, capítulo 5, é a história de Naamã, o leproso, o general leproso. Todos nós conhecemos, mas eu quero compartilhar com você essa palavra. Então eu gostaria que você prestasse atenção, porque a palavra do Senhor se renova a cada manhã. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria, e era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. E veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Naamã, porém, muito se indignou, e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Então se chegaram a ele seus oficiais e disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não faria? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpa. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Insistiu com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te
que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá esse teu servo holocaustos nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu Senhor entra na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de curvar na casa de Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. Disse Eliseu: vai em paz. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos, somos gratos a Ti pela Tua graça, pela Tua bondade, pelo Teu amor. Somos gratos a Ti, Senhor Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Pai, Tu és um Deus maravilhoso, Tu és, Senhor, um Deus tremendo. Pai, nós nos prostramos diante de Ti, nos colocamos diante do Senhor, debaixo da Tua soberania, Senhor Deus. Somos carentes de Ti, necessitamos do Senhor. Agora, Senhor, nós queremos compartilhar da Tua palavra. Senhor, essa palavra o Senhor tem colocado em meu coração, e peço a Ti, Senhor Deus, o Senhor esteja nos dando sabedoria, abrindo a nossa mente, o coração de cada um, aqueles que nos assistem, aqueles que nos ouvem, Senhor Deus, para que a Tua palavra, Senhor, venha se manifestar em cada coração. Quanto a mim, Senhor Deus, que o Teu Espírito, Senhor, esteja me dando sabedoria, Senhor, para compartilhar desta palavra. Tira, Senhor Deus, todo meus erros, Senhor, minhas falhas, Senhor, meus pecados. Limpa-me, Senhor, cubra-me, Senhor, com Teu sangue. Eu preciso de Ti, eu preciso de Ti, juntamente, Senhor, com meus irmãos. Eu quero cada dia mais, Senhor, aprender do Senhor. Por isso, ensina-nos, Senhor, fala conosco, Senhor. É o que nós te pedimos, nós oramos, agradecemos a Ti, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Jesus, louvado seja Deus. Amém, amém. Esse texto aqui que nós lemos, o início, o versículo 1 diz: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, diante do rei, e também diante do seu país, né? Dos outros países também, de muito conceito, porque por ele, note bem, a palavra de Deus diz aqui, que por ele o Senhor Deus, deu vitória à Síria contra Israel. Aí nós, puxa vida, mas Deus deu vitória à Síria, que era inimigos de Israel, e usou ainda a vida desse general, e a Bíblia aqui ainda diz que Deus usou. Sim, porque por muitas vezes Deus usa pessoas para corrigir o seu povo. Nós sabemos que por diversas vezes Deus usou a vida de reis para corrigir o seu povo, porque o povo estava totalmente disperso do Senhor, longe do Senhor, vivendo da sua própria maneira, pecando, idólatras, buscando a falsos deuses, sem ter um compromisso com Deus. E Deus usava a vida de reis para mudar a história, para corrigir, para trazer a memória, né, para se lembrar: eu estou aqui, né? Então, se vocês me buscam, eu vou mudar a história. Então Deus usava, e Deus usou a vida desse general leproso. É interessante que na história de Israel, pela lei de Israel, o homem leproso não poderia estar no meio da sociedade, não poderia estar no meio do rei, no reinaldo, numa corte, né? Frequentar uma corte. Ele era um general de guerra, e todas as vezes que ele voltava da guerra, ele se apresentava diante do rei, tinha ali as suas reuniões, né, com o rei, e a Bíblia fala que o leproso, nós somos lá em Levítico, o Levítico vai dizer que o leproso deveria ter a cabeça raspada, ele não poderia ter bigode, e as suas roupas eram rasgadas. Então, hoje ele deveria dizer imundo, imundo, imundo. Então ele não poderia estar no meio da pessoa. Mas a Bíblia fala desse general, que ele era leproso, ele estava à frente de uma batalha, ele tinha uma família, ele tinha contato com o rei. Nós não entendemos, mas Deus é Deus, e Deus faz da maneira que Ele quer. E a palavra de Deus diz que ele saiu com as tropas, versículo 2, ele saiu com as tropas da Síria, ele guerreou contra Israel, e ele trouxe ali prisioneiros de Israel. Muitos foram mortos, e muitos eles trouxeram prisioneiros. E ele traz, juntamente com esses prisioneiros, ele traz uma menina. Aqui, menina, onde a Bíblia fala, nós não temos exatamente a idade dela, mas por volta dos 13 anos de idade. E essa menina, ele levou ela para trabalhar
em sua casa, para ser serviçal da sua mulher, né, da sua esposa, para fazer trabalho doméstico dentro da sua casa. Porém, essa menina, ela conhecia ao Senhor, ela tinha experiência com o Senhor, mesmo pela sua tenridade, mas ela conhecia o Senhor, ela já tinha tido experiência com o Senhor, ela conhecia o profeta, ela conhecia o homem de Deus, a qual Deus operava através daquele homem, ela conhecia as experiências. E aquela menina, a Bíblia fala que ela ficou a serviço da mulher de Naamã, e ela disse à sua senhora, versículo 3, tomara o meu senhor estivesse lá em Samaria, né? E diante do profeta que está lá, e restauraria a sua lepra. Interessante, meus irmãos, que nós precisamos notar aqui, que Deus usa desconhecidos, Deus usa desconhecidos, Deus usa pessoas anônimas, pessoas que não têm nome. Nós sabemos, várias pessoas na Bíblia não têm um nome, foram usadas por Deus, né, para manifestar o poder de Deus, para através daquela pessoa, que alguém fosse abençoado, que fosse corrigido. E a história dessa menina, ela não tinha nome, a Bíblia não fala o nome dela, nós não sabemos o nome dela, mas ela era uma menina anônima, que Deus usou como instrumento nas tuas mãos. Por quê? Porque ela tinha o seu coração voltado para o Senhor. E o importante é nós sabermos e nós entendemos que nós não temos que ter o nosso nome, não é? O nosso nome em ênfase, fulano de tal, não, foi através de fulano de tal. Essa menina, ela foi usada sem, a história conta dessa menina e não fala o seu nome não era importante. O que era importante? Que ela conhecia o Senhor. O que era importante? Que ela entendia e ela sabia o que Deus poderia fazer. Como cada um de nós, independente do nosso nome, não importa qual seja o meu nome, qual seja o seu nome, nosso nome não tem valor nenhum diante das maravilhas que Deus faz, que Ele pode fazer através das nossas vidas. Então não é importante o nosso nome, o importante é o nome do Senhor que deve ser glorificado, o nome do Senhor que deve ser exaltado, o nome do Senhor que tem que ser louvado, não o nosso nome. É através do nome do Senhor que tudo foi feito. A palavra de Deus diz em 1 João, diz que o verbo se fez carne, o verbo habitou entre nós, o verbo se tornou carne, e tudo foi feito por Ele, através dEle, nada do que foi feito sem Ele. Então, a palavra do Senhor, Deus é o principal. E essa menina simplesmente, ela falou o quê? Do que ela conhecia. Ela falou do que ela sabia. E muitas vezes nós nos calamos diante da autoridade. Essa menina, ela estava diante da casa de uma autoridade. General era uma autoridade. E ali, ela, vamos dizer assim, como uma escrava, ela não poderia nem falar, não é? Mas ela sabia o que Deus poderia fazer na vida daquele homem. E eu vejo assim, quando Deus quer fazer, Ele usa pessoas, Ele usa a vida de quem Ele quiser. Ele usa a vida de quem Ele quer. Então não importa qual seja o nosso nome, qual seja o nosso conhecimento, o nosso entendimento, quando Deus quer usar, Deus vai usar, independente do nome da pessoa, o cargo que ocupa ou que não ocupa. Você vê, era uma menina, era uma serviçal, uma escrava, né, uma criança, e note bem, quando Deus usa, como Deus como Ele dá autoridade na sua palavra. Ele usou essa menina, uma criança, e através da voz dessa criança, através daquilo que aquela criança falou, entrou no coração de Naamã. Primeiramente entrou no coração da sua esposa, porque a esposa de Naamã, que também nós não sabemos o nome, mas a esposa de Naamã ouviu o que a menina disse, porque a Bíblia fala assim: então disse ela, a esposa, sua senhora, a esposa, sua senhora, a senhora da escrava, a esposa de Naamã. Então ela disse a esposa de Naamã, e ela disse a esposa de Naamã com tal autoridade, com tremenda autoridade, que aquela mulher, a esposa de Naamã, não se calou. Ela entendeu, há uma esperança, há uma cura, meu marido ele pode ser curado, e acreditou na voz de uma criança, no que uma criança falou. Só que uma criança com a autoridade do Senhor, porque quando Deus usa a sua vida, quando Deus usa a nossa vida,
A boca de Deus ninguém pode calar. Quando Deus fala, ninguém pode calar. E quando Deus fala, acontece. Então a palavra de Deus, nós sabemos que na palavra de Deus há poder. E essa menina, quando ela falou para essa mulher entendeu que poderia haver uma cura para o seu marido, e ela certamente correu falar com o seu marido. E imediatamente, também Naamã, versículo 4, diz assim: então Naamã, então foi Naamã e disse ao seu senhor, disse ao rei, assim falou a menina. Quer dizer, note bem, a esposa de Naamã acreditou no que a menina falou. Naamã, que era o enfermo, o leproso, ele acreditou naquilo que a sua mulher ouviu e que a menina falou. Certamente ele deve ter perguntado: não, peraí, o que você falou para minha mulher? Eu disse: se eu estivesse lá em Samaria, lá tem um profeta que ia curar o Senhor, que ia restaurar o Senhor da sua lágrima. Menina, mas eu tenho certeza, porque eu conheço aquele profeta, e eu sei que se eu estivesse lá, ele ia curar o Senhor da lepra, com autoridade. E aquele enfermo, Naamã, nós não sabemos quantos anos Naamã já era leproso, mas nós entendemos que ele deveria ter buscado todo tipo de recurso, todo tipo de cura, e nada conseguiu. E ele ouve uma criança falando, e ele entende, e ele acredita. Meu irmão, quando Deus coloca alguma coisa para que você fale, aquela pessoa que recebe, ela vai receber com certeza de que Deus vai fazer. E aquele general, ele chega diante do rei e fala: a menina, ela disse, se eu estivesse lá eu seria curado. E o rei acreditou. Tanto o rei acreditou que o rei ainda libera ele para ele voltar a Israel, para ele ir a Israel. E aqui ainda diz assim, versículo 5: respondeu o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Sabe quanto que é? Aqui 10 talentos de prata são 340 quilos de prata. 340 quilos de prata. Sabe que são 6.000 ciclos de ouro? São 68 quilos de ouro. Então você imagine, tanto eles acreditaram que levaram um presente para o rei, não é, de Israel, muito grande, e levou ainda 7 vestes festivais. Essas vestes festivais, elas eram tecidas com fio de ouro, elas eram bordadas com ouro e com pedras preciosas, eram vestes caríssimas. Levou 7 vestes, levou 68 quilos de ouro, 340 quilos de prata. Por quê? Certo de que ele ia alcançar o seu objetivo, ele ia alcançar a sua cura. Então, meu irmão, quando Deus usa a vida de uma pessoa, não importa qual seja o seu nome, não importa qual seja o nome da pessoa, sabe? Quando Deus usa uma vida da maneira que Ele quer, quando nós obedecemos ao Senhor da maneira que Ele quer, não importa qual seja o seu nome, meu irmão, não queira você galardão aqui na terra, não queira você ter aqui recompensas do homem, que tudo aquilo que o homem pode te dar não é nada. Eu fico imaginando assim, muitas vezes eu fico pensando, você imagine, nós estamos, vamos falar só do nosso país, para quase 215 milhões de habitantes, por volta de 12 bilhões de habitantes na terra, e Deus usa a vida de uma pessoa, entre todo esse número de pessoas, Deus usa a vida de uma pessoa, como instrumento na mão dele para abençoar alguém. Você consegue entender isso, a grandeza disso? Deus, com toda a sua glória, com todo o seu poder, Ele usar a vida de um homem, a vida de uma mulher, a vida de uma criança, como instrumento nas tuas mãos, para mudar a história de alguém, para mudar a história até de um país. Sabe, nós muitas vezes nós não conseguimos entender, não é? Um Deus tão grande assim, mas quando Ele quer fazer, Ele faz da maneira que Ele quer, da maneira que Ele quer, sabe?
Então, aí a palavra de Deus fala assim, que quando ele chegou ao rei, levou a carta, o rei rasgou as suas vestes, né? Logo chegando ao rei, saberá que eu te enviei a Naamã, meu servo, para que eu cure de sua lepra. Quando o rei de Israel leu a carta, ele se sentiu, como eu posso dizer, ele se sentiu agredido, né? Aí ele fala assim: acaso eu sou Deus? Ele na hora ele não lembrou que ele tinha um profeta, ele não sabia que tinha sacerdotes, ele conhecia o profeta, mas ele não lembrou do profeta. Ele se coloca: acaso sou eu Deus? Então ele rasgou as suas vestes com sinal de luto, com sinal de horror, com sinal de desespero, desesperado, porque o rei da Síria já veio contra nós, já guerreou, venceu, agora ele manda o seu general para que ele seja curado. Eu sou Deus, eu não posso curar. Ele está querendo achar motivo para nos enfrentar outra vez, para nos destruir. Essa foi a reação daquele rei, né? Aí ele diz assim: acaso sou eu Deus para poder tirar a vida ou dar a vida, ou curar o homem da sua lepra? Ele fala: notai que ele procura de alguma maneira, alguma coisa para romper comigo. E aí o versículo 8 diz que, ouvindo Eliseu, o homem de Deus, né? Ouvindo Eliseu, quando Eliseu ouviu, Eliseu ele morava ali perto, então ele ouviu a notícia ali. Ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei rasgara a sua roupa, ele se aproxima do rei e ele fala para o rei: olha, deixa ele vir a mim, pode mandar ele vir a mim, né? Ele sabia que o rei tinha rasgado a sua roupa ali, naquele desespero, né? E quando o rei ali gritou: acaso sou Deus? Ele não lembrou de chamar o profeta que agia segundo a vontade do Deus Todo-Poderoso, o profeta que estava a serviço de Deus Poderoso. Nós sabemos que aqui os profetas e sacerdotes eram como empregados do rei, eram como empregados da corte, né? Eles eram assim, mas ali ele não se lembrou na hora que ele tinha um profeta no seu reino que realmente poderia mudar a história daquela pessoa. E ele ali rasga as suas vestes. Eliseu fala assim: não, pode deixar ele vir a mim, deixa ele vir a mim, que ele saberá que há profeta em Israel. Aleluia. Sabe, quando nós temos a certeza que Deus é conosco, quando nós sabemos que Deus vai fazer, meu irmão, nós podemos falar aqui como Eliseu falou, sabe, que vai ver, né? O mundo verá que há profeta, o mundo verá que Deus age, o mundo verá que Deus é um Deus de milagre, né? Muitos estão vendo que Deus é um Deus de milagre, né? É Deus que dá vida, é Deus que tira a vida, não é verdade? Versículo 9, Naamã vem, ele para com seus carros, seus cavalos diante da casa de Eliseu, parou a porta da casa de Eliseu, e Eliseu manda um mensageiro, provavelmente ele deve ter mandado aqui Geazi, o seu servo, o seu moço, e diz para ele: ó, vai, lava-te 7 vezes ao Jordão, e tua carne será restaurada e ficarás limpo. E aí ele fica totalmente irado, ele fica revoltado. E no versículo 11 diz assim: Naamã, porém, muito se indignou, e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Isso é que estava no coração dele. Muitas vezes nós queremos que Deus faz as coisas na nossa vida da maneira que nós achamos que deve ser, da maneira que eu quero que seja, sabe? Então eu quero que Deus faça na minha vida da maneira que me agrada, não é da maneira de Deus. Eu não quero me render à vontade de Deus, eu quero que Deus faça da minha vontade. Muitas vezes nós questionamos, muitas vezes nós discutimos, muitas vezes nós brigamos, muitas vezes nós não aceitamos. Naamã aqui, ele era um homem soberbo, ele era um homem arrogante, ele era um homem orgulhoso, porque ele era um grande homem, ele era um general, um homem poderoso, e como tal poderoso, ele era arrogante, soberbo. Então ele queria o quê? Que o profeta chegasse diante dele e pusesse as mãos sobre ele, na hora, instantaneamente ele fosse curado. Só que Deus não faz assim.
Deus age em nossa vida, na vida de todos os homens, da mesma maneira. Por que da mesma maneira? É lógico, você vai falar, não, mas um milagre é diferente na vida de um, na vida do outro. Exatamente. Nós vemos as curas de Jesus. Jesus curou o cego, cuspindo na terra e pondo, né, aquele barro, aquele saliva dos seus olhos, ele foi curado. Outro ele disse que quer ver, então veja. Então cada um ele curou de uma maneira. Mas o que nós temos que entender é o seguinte: para que você alcançar a bênção do Senhor, para você receber o milagre do Senhor, para que Deus possa mudar a tua vida, restaurar, que Ele possa te abençoar, aquilo que você precisa. Talvez você esteja passando por uma luta financeira, talvez seja uma luta conjugal, problema conjugal, problemas com o filho, problema de libertação de vícios, não é verdade? Muitas vezes você está passando por uma grande enfermidade, talvez aí por uma depressão ou por uma opressão maligna. Nós não sabemos, mas nós entendemos assim: Deus age na vida do ser humano da mesma forma em todos eles. Que forma? Com humilhação. Quando nós nos humilhamos debaixo da potente mão de Deus, quando nós nos rendemos diante de Deus, quando eu enxergo quem realmente eu sou, a pequenez que eu sou, que eu não tenho valor algum diante de Deus, que eu não sou nada diante de Deus, que eu careço da bondade de Deus, que Deus é o meu Senhor, e Ele tem poder para me dar a vida e tirar a minha vida, que Ele pode me curar, Ele pode não me curar, que Ele pode mudar a minha história ou não mudar a minha história, como o cântico diz, não é? Se Deus fizer, Ele é Deus; se não fizer, Ele é Deus; se Deus curar, Ele é Deus; se Ele não curar, Ele continua sendo Deus. Nada vai mudar, Ele é Deus, Ele é Senhor. E nós devemos o que? Nos render diante dEle, nós devemos buscar a Ele, nós devemos buscar a presença do Senhor e ver onde nós temos falhado, onde nós temos errado, aquilo que nós estamos fazendo que não agrada o Senhor, e haver uma mudança de vida, metanoia, não é verdade? Mudança de vida, uma transformação, e não vivemos da maneira que nós vivemos, achando que Deus é o nosso serviçal. Alguns dizem aí, Deus não tem que fazer nada, Deus não tem que provar nada, Ele é Deus, Ele é Senhor. Nós que precisamos nos render debaixo das potentes mãos de Deus, nos humilharmos diante da potente mão de Deus, e Ele a seu tempo Ele vai exaltar. Amém? Não somos nós não temos valor nenhum. Muitos homens, muitas mulheres são muito arrogantes, são muito soberbos, sabe, altivos, né? Nariz empinado, se acham melhor do que os outros, e Deus não atende, porque a palavra de Deus fala: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e Ele ao seu tempo nos exaltará. Se humilhar. E aquele homem soberbo. Agora, como nós começamos dizendo, Deus usou a vida de uma menina, de uma escrava, anônima, não tinha nome, para que Naamã fosse tocado, para que ele entendesse que poderia haver cura para ele. E novamente esse homem, ele é abençoado, ele é ajudado, não é? Ele muda a sua história através de um outro anônimo, ou outros anônimos, não é verdade? Porque no versículo 13, vão dizer assim seus oficiais: e chegaram os seus oficiais e disseram: meu pai, se houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, o senhor não faria? Se ele falasse alguma coisa difícil, o senhor não ia fazer? Ia. Quanto mais, já que apenas se disse: lava-te no Jordão e ficarás limpo. Deus deu sabedoria àqueles oficiais de Naamã, para que Naamã entendesse. Porque à primeira vista, ao primeiro momento, ele achou que tinha que ser do jeito que ele queria. Muitas vezes nós achamos que a nossa vida para mudar tem que ser do jeito que nós queremos, da maneira que nós imaginamos, da maneira que nós projetamos. Não, eu quero que na minha vida aconteça isso. Não é assim que Deus faz, Deus faz da maneira que Ele quer, e a palavra de Deus diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então Deus faz da melhor maneira, porque Ele é Deus, Ele é Senhor, e quando nós nos rendemos diante dEle, Ele vai agir. Então Ele usa a vida de pessoas, e novamente o Senhor aqui usa
os seus oficiais, né? A Bíblia fala, versículo 13, os seus oficiais para convencer, uma palavra de convencimento, uma palavra de entendimento, né? Deus trata todos nós igualmente, nos trata de uma maneira igual, e Deus usa a vida de pessoas para nos abençoar, de diversas maneiras, quando nós entendemos, quando nós reconhecemos, né? É de Deus, eu sei que é Deus que quer mudar a minha história. Então Naamã obedeceu, pelo fato dele obedecer, ele foi, mergulhou uma vez, 2, 3, 4, 5, 6 do Rio Jordão, que ele achava sujo, imundo, que lá na terra dele tinha os 2 rios, Abana e Farpar, mais limpos, que ele poderia se banhar lá. Não, mas mergulhou as 7 vezes, talvez contrariado no início, mas acabou fazendo e acabou alcançando o seu objetivo. E quando ele acaba de mergulhar pela 7ª vez, sem questionar, somente obedecendo, quando ele levanta da 7ª vez, ele está totalmente limpo. E a palavra de Deus diz no versículo 14: e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou totalmente limpo, aleluia, totalmente limpo, meu irmão, sabe, totalmente limpo. Então o que nós entendemos, Deus ele quer fazer, Deus ele quer abençoar, nós precisamos nos render, nós precisamos nos dobrar diante de Deus e deixar Deus agir, deixar Deus fazer. Sabe, houve cura, não somente a cura física, mas também houve a cura da alma de Naamã. Naamã foi curado da sua alma, porque nós vamos ler em seguida, que no versículo 16 ele vai dizer assim: porém ele disse, tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou. Versículo 15, voltou ao homem de Deus, e ele toda a sua comitiva veio e pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão Israel. Ele reconheceu a grandeza de Deus, a soberania de Deus. Ele não veio lá falar, note bem, ele não foi falar de Eliseu: ah não, agora eu reconheço que você é o cara, que você orou e eu fui curado. Não, ele falou o quê? Eu reconheço que em toda a terra não há Deus senão somente em Israel. Em toda a terra, eis que reconheço que em toda a terra não há Deus senão Israel. Agora pois te peço que aceites o presente do teu servo. E Eliseu vai falar para ele: não quero. Quase que Eliseu disse aqui, mas dizendo-se assim: não, eu não orei por você para que você fosse curado, eu não te dei uma palavra que você fosse abençoado para que eu tivesse recompensa. Não quero, porque quando uma pessoa realmente ela é de Deus, meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você sem medo de errar: quando alguém que é uma pessoa de Deus, por maior que seja a recompensa que você queira dar a ela foi usada por Deus, ela não vai aceitar a recompensa, pode ter certeza disso. Quando é um homem de Deus, uma mulher de Deus, que ela foi usada por Deus para abençoar a tua vida, por maior que seja a tua recompensa, você imagine 340 quilos de prata, 68 quilos de ouro. Eliseu falou assim: não quero. Eliseu fala assim para ele: olha, tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Naamã insistiu com ele: não, eu quero que aceite. Não quero, não aceito. Versículo 17, disse então Naamã: se não queres, peço-te que teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, né? Para quando ele fosse adorar lá na terra dele, ele fosse fazer sacrifício a Deus, ele fizesse na terra que era de Israel, porque houve aí uma mudança de vida, uma conversão, uma transformação, um reconhecimento de que Deus era Deus, e ele ia adorar a Deus da maneira que Deus queria que adorasse. E a partir daquele momento, Naamã passou a servir o Senhor da maneira que Deus queria que servisse. É isso aqui que ele representa, que ele fala. Então Eliseu permite, e ele diz: e quando eu for adorar, versículo 18,
Nisso me perdoe o Senhor a teu servo, me perdoe o Senhor, estou falando de Deus, me perdoe o Senhor ao teu servo, a Naamã, quando o meu senhor, o rei, entrar na casa de Rimon, o Deus que era o Deus profano, o Deus pagão, o Deus idólatra, né, do rei, e ele se encostar na minha mão, que ele põe a mão sobre a mão de Naamã, para se ajoelhar, para se dobrar diante do rei dele, e também eu tenho que me encurvar na casa de Rimon. Ele punha a mão, se abaixava, se ajoelhava diante do Deus dele, e Naamã também tinha que abaixar. Aí ele fala assim, ó, que eu tenho que me curvar na casa de Rimon, quando assim me prostrar na casa de Rimon, nisto me perdoe Deus a teu servo, porque ele era obrigado a fazer, ele era obrigado a fazer. Então ele fala assim, que Deus me perdoe, porque eu tenho que fazer. Então Deus me perdoe, não vai fazer do coração, ele vai fazer porque ele é obrigado a fazer, entende? E que Eliseu fala para ele? Vai em paz, fique em paz, fique em paz. Por quê, meu irmão? Deus conhece o teu coração, Deus conhece o nosso coração, e Deus conhece e sabe a vontade que você tem de fazer as coisas da maneira correta. Deus sabe a vontade que você tem, o desejo que você tem em seu coração de agir segundo a vontade de Deus, sabe? Então, quando nós fazemos aquilo que nós queremos fazer diante de Deus, e muitas vezes nós não podemos fazer, Deus conhece teu coração, Deus conhece teu coração. Então, meu irmão, Deus usa a vida de pessoas anônimas, Deus usa a vida de pessoas que nós não conhecemos, Deus usa a vida de homens, de mulheres, Deus usa situações para nos abençoar, para mudar a nossa história, para corrigir, para nos dar uma direção, porque Ele é Deus, Ele faz da maneira que Ele quer, como lhe apraz, e nós simplesmente precisamos obedecê-lo, nós precisamos obedecer. Naamã não somente teve uma cura física, mas uma cura da sua alma, a cura da alma. Ele teve uma verdadeira conversão, uma libertação, um novo entendimento. Nós não sabemos depois da história de Naamã, o que aconteceu, como ele foi usado, nós não sabemos, mas eu tenho certeza que a vida dele foi totalmente outra, porque ele teve ali uma experiência com Deus, quando nós temos a nossa conversão. Sabe que muitos deixam, né? Mas quando você tem uma verdadeira experiência, você entende, eu não posso deixar de servir esse Deus. Então, mesmo que eu tenha que estar lá na terra idólatra, que é o que ele fez, que eu vou ser obrigado a fazer, mas vou pelo menos levar a terra daqui, que para ele a terra era santa, para levar naquela terra corrompida, para que ali ele pudesse se prostrar naquela terra que ele levou para adorar ao Senhor. Então, meu irmão, Deus usa a vida de quem Ele quer, sabe? Pode ser um anônimo, pode ser uma pessoa conhecida ou não importa. Quando Deus quer curar, quando Deus quer restaurar, Deus quer abençoar, Ele vai usar a vida de quem Ele quer, como Ele quer, da maneira que Ele quer, porque Ele é Deus, Ele é Senhor, e Ele faz segundo o desejo do seu coração. Amém? Eu tenho certeza, a palavra de Deus também não fala, mas eu tenho certeza que a vida daquela menina não foi mais a mesma. Tenho certeza que a vida daquela criança, daquela menina, não foi mais simplesmente de uma escrava, que houve mudança. Eu creio que ali Naamã passou até a tratá-la como filha, não sei, mas pelo reconhecimento que aquela menina, foi aquela menina que através da vida dela, ele teve um encontro com o Senhor. Sabe, se lembre, procure sempre se lembrar da pessoa que falou de Jesus para você, para que você, através daquela vida, você tenha um encontro com o Senhor. Não é para você recompensá-la materialmente, não, mas você pode recompensá-la através das suas orações, ser grato a Deus, porque Deus usou a vida daquela pessoa para falar do amor de Deus para você, seja quem for, não importa quem seja, um dia alguém foi usado por Deus para falar do amor de Deus para você, e Deus usa quem Ele quer, da forma que Ele quer, como Ele quer, porque Deus quer alcançar. A palavra do Senhor diz que Jesus veio para salvar, para buscar aquele que se havia perdido, meu irmão, aquele que se havia perdido. E como nós temos falado nesses dias, nós entendemos que mesmo que uma pessoa possa estar no leito do hospital, mesmo que ela possa estar ali em coma, que ela não tenha consciência do que está passando, pelo menos para nós,
daquilo que está passando, mas nós temos a certeza de que ela ouve, e pode haver mudança, transformações na sua vida, mesmo ela estando em coma, porque Deus, Ele faz da maneira que Ele quer. Amém? Eu quero orar com você, e nós vamos participar da ceia do Senhor. Então você que está aí, você que recebeu o kit hoje, né? Pega aí seu kitzinho, e nós vamos orar, e nós vamos consagrar o Senhor. Mas antes nós vamos orar, vamos nos colocar diante do Senhor. Seu Deus e Pai, Deus poderoso, Deus querido, Deus amado, meu Senhor, louvado seja o teu santo nome, Senhor Deus, glorificado, exaltado seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra. Ó Senhor, nós queremos, Senhor, ó Pai, ser usados pelo Senhor da maneira que o Senhor usou, Senhor Deus, aquela menina, ó Pai, como instrumento nas tuas mãos, da mesma maneira como o Senhor usou aqueles oficiais, Senhor Deus, também para convencer a Naamã, Senhor, que ele deveria se render diante do Senhor. Ó Pai, que o Senhor esteja nos usando, ó Pai, como instrumento nas tuas mãos. Nós também queremos, Senhor, ser obedientes, ó Pai, que, ó Pai, após ouvirmos a tua palavra, Senhor Deus, que nós venhamos nos render diante de ti, porque foi assim que Naamã fez. Ele foi curado, somente ele alcançou o milagre, porque ele se rendeu diante do Senhor, e ele agiu segundo a tua vontade, segundo a tua ordem, dada através do profeta, ó Deus. E cada um de nós, Senhor, nós venhamos, ó Deus, nos submeter diante da tua vontade, Senhor, que nós venhamos nos arrepender dos nossos maus caminhos, Senhor Deus, que nós sabemos, ó Deus, o Senhor fica impedindo de agir quando nós estamos, Senhor, com uma vida totalmente errada, como nós estamos vivendo em pecado, Senhor, quando nós não queremos compromisso contigo, o Senhor também, o Senhor fica impedido, Senhor, de poder abençoar. Mas nós pedimos a Ti, Senhor Deus, usa a vida, Senhor, para alcançar, Senhor, aqueles que estão afastados, aqueles que não têm compromisso contigo, Senhor, aqueles, Senhor, ó Pai, que não têm temor ao Senhor, ó Deus, ó Pai, manifesta, Senhor, o Teu poder, manifesta, ó Pai, o Seu poder, ó Pai, abençoa cada vida, Senhor, cada lar representado, Senhor, que está ouvindo, Senhor, esta palavra, ó Deus, o Senhor esteja manifestando o Seu poder, ó Pai, que haja, Senhor, arrependimentos, que haja acertos, consertos, Senhor, que haja cura, restaurações, Senhor, que as Tuas mãos, Senhor, estejam, Senhor, sobre vida, Senhor, para fazer milagre, para curar, Senhor, para mudar a história, Senhor Deus, que haja conversões, ó Pai, é o que nós Te pedimos, Senhor Deus. Nós oramos, ó Pai, e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Jesus, louvado seja Deus. Eu quero chamar minha esposa aqui, a Rose. Nós vamos participar da ceia do Senhor. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus. A minha querida esposa, minha ajudadora, a minha companheira, não é? E nós vamos participar da ceia do Senhor. Abra lá em 1 Carta aos Coríntios, capítulo 11. A palavra do Senhor diz assim: porque o que eu recebi do Senhor, também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Porque semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice, a nova aliança, no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, depois venha e beba do cálice, e coma do pão e beba do cálice. Amém. A palavra do Senhor nos orienta que nós devemos nos examinar, fazemos uma autoanálise da nossa vida, de que maneira que nós estamos caminhando com o Senhor, de que maneira que está o nosso coração com o Senhor. E tem que haver um conserto, tem que haver acertos. Nós temos passado mensagem, nesse dia, para que aqueles que puderem estar em jejum, estarem jejuando e estarem buscando a face do Senhor,
e tendo acertos com o Senhor, concertos, né? Procurando entendimento e pedindo perdão a Deus de tudo aquilo que nós fazemos de errado, né? Que não agrada ao Senhor. Então nós vamos participar da ceia do Senhor, e eu gostaria que você curvasse sua cabeça e que você orasse a Deus, pedindo a Deus perdão dos seus pecados, e para que Deus estivesse visitando você, para que Deus, você esteja examinando seu coração, para que Deus te perdoe. E vamos orar, né, que Deus esteja perdoando, amém? Pai querido e amado, nós te louvamos, Senhor, nós agradecemos por mais esse momento tão especial de estarmos na tua presença. Sim, Senhor. Obrigado, Deus, porque nós podemos novamente, Pai, participar da ceia do Senhor. Amém. Nós sabemos, pois a tua palavra diz que aonde 2 ou mais estiverem reunidos, o Senhor estaria. Por isso, Pai, nós temos a certeza de que o Senhor está conosco. Pai querido amado, eu te peço que o Senhor esteja sondando os nossos corações, tirando, Pai, tudo aquilo que não é bom. A tua palavra diz que o Senhor sonda e conhece o nosso coração. É verdade. Nós queremos estar limpos, nós queremos estar livres para te servir, Sim, para te Deus. honrar. Sim, Por Pai. isso, Pai, nós declaramos que dependemos de ti. Sim, Só o Deus, Senhor é dependemos Deus. de ti, Senhor. Vem agir em nossos Vem, corações, Senhor. vem Vem, trabalhar em nossas vidas. Vem tirar aquilo que não é bom, vem transformar, restaurar, Pai, que haja, Pai, em nome de Jesus, um agir de Deus nas nossas vidas, que o Senhor possa, Pai, estar trabalhando em nossos corações. Senhor Deus. Nós agradecemos, Pai, em nome de Jesus, porque podemos estar aqui mais uma vez, participando da ceia do Senhor. Abençoa cada irmão que está agora neste momento conosco, e que o Senhor possa, Pai, estar trabalhando, sondando, Amém. perdoando, Pai, que haja verdadeiramente reconhecimento de que só o Senhor é Deus e que nós dependemos de Ti. Amém. Em nome de Jesus, nós te louvamos e agradecemos, Senhor. Amém. Amém? Eu gostaria que você pegasse o suco e o pão, e nós vamos fazer hoje de uma maneira diferente. Nós vamos orar pelo suco e pelo pão juntos. E nós vamos comer o pão e beber o suco logo em seguida, né? A Rose vai orar pelos alimentos, consagrando o Senhor perto dos dois. Coloca nas suas mãos, nós vamos orar, consagrando o pão e o suco ao mesmo tempo. Amém? Pai querido e amado, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, Pai, por mais esse dia especial de estar na tua presença. Paizinho querido, eu quero colocar o pão, que representa o teu corpo, esse elemento representando o corpo de Cristo, que lá na cruz do Calvário sofreu em nosso lugar. Muito obrigado, porque através do sacrifício de Jesus, nós temos perdão, salvação e vida eterna. Paizinho querido, coloco também o suco, Pai, diante do Senhor, consagrando a Ti esse elemento, representando o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário por nós. Muito obrigado, Deus, porque nós não merecíamos nada, mas o Senhor ali fez tudo por nós. Muito obrigado porque foi consumado, Senhor. Ali, Pai, o Senhor fez tudo. O Senhor levou os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades. Estava tudo ali na cruz do Calvário. Muito obrigado, Pai. Nós queremos, Pai, cada dia mais renovar a nossa aliança contigo, Deus. Estar na Tua presença, buscar o Senhor. Como diz a Tua palavra, nós iremos comer do pão e beber do suco, anunciando a morte de Cristo até que o Senhor volte para buscar a Tua igreja. Em nome de Jesus, nós te louvamos e agradecemos, Senhor. Amém? Amém. Coma agora do pão, em seguida beba do cálice, em nome de Jesus. Amém. Comamos todos. Glorificado, exaltado seja o Senhor. Santo é teu nome, Senhor. É uma honra de Deus comparada a ti, Jesus. Só você, Deus. Vamos beber todos juntos? Vamos beber todos juntos. Honra, glória.
Pai querido e amado, nós te louvamos, Senhor. Agradecemos, Pai, por mais esse dia maravilhoso de poder participar da ceia do Senhor. Isso é um presente pelas nossas vidas, Senhor. Vem renovar cada dia mais os nossos corações. Dá sabedoria e entendimento para podermos buscar mais e mais de Ti. Nós nos alegramos, Pai. Nós nos alegramos por esse momento tão especial, diante de tanta luta, diante de tantas dificuldades. O Senhor tem nos abençoado. O Senhor tem estado conosco, Pai, assim como diz a Tua palavra. Eu estarei contigo todos os dias da Tua vida até a consumação dos séculos. Por isso, Senhor, nós nos alegramos e nós aguardamos a vinda do Senhor. Ser com cada vida, Pai, que está acompanhando, que está ceando nesta noite. Abençoa os lares, entra com provisão, entra com cura, com restauração, que o Senhor possa estar agindo com poder e autoridade. Nós te louvamos, nós te agradecemos, porque Tu és Deus, porque o Senhor é Deus, porque não há outro que possa ser comparado a Ti. Só o Senhor é santo, só o Senhor é Deus, só o Senhor é digno. Em nome de Jesus, Senhor, eu te louvo e te agradeço, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre cada um, hoje e para todo sempre. Você que pode, diga amém, amém, amém. Glória a Jesus, abençoe. Louvado seja o seu santo nome, em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus, Deus abençoe.